Estamos de volta ao vivo com o informativo TVU. A 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a ONU, a COP28, começou dia 30 de novembro e terminou hoje, né? Dizem por aí. O evento tem um peso fundamental para a ação global contra as mudanças do clima, cada vez mais necessária pelos recentes episódios climáticos extremos no Brasil e no mundo. Acompanhe os detalhes. No encontro, a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Mello, que atuou como mediadora, destacou a iniciativa mineira, em parceria com o governo francês, batizada de Clima na Prática, que mapeia a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas nos 853 municípios mineiros. Segundo ela, o trabalho é apoiar os municípios na elaboração dos planos de ação climática locais para mitigar e também se adaptar aos efeitos da mudança no clima, já vivenciados nas cidades, como as secas extremas e recorrentes do semiárido mineiro e as cheias em áreas urbanas. O vice-governador de Minas, professor Matheus, participou da reunião ministerial sobre urbanização e mudanças climáticas, criando um futuro urbano melhor, evento promovido pela parceria de Marrakech para a Ação Climática Global e a presidência da COP28. O objetivo desse encontro foi reforçar os mecanismos de ação climática a vários níveis para alcançar as metas do Acordo de Paris, mas também para identificar e reforçar as alavancas para aumentar e acelerar a implementação do financiamento climático para as cidades e para os governos locais poderem terem os recursos financeiros e técnicos e humanos para enfrentar essa crise climática que se abate sobre todo o território. Nós podemos ver, inclusive, foi possível, né, a gente perceber nessa reunião de vários líderes globais como que as mudanças climáticas já atingem fortemente cada um dos países, dos estados e das cidades em todo o mundo. A gente teve a oportunidade de entrevistar desde o governo do Amapá ao Rio Grande do Sul e a gente pôde perceber essas diferenças que, sendo ao norte ao sul do Brasil, os efeitos da mudança do clima já são notórios. E foi interessante, né, Sérgio, agora também podemos participar de uma reunião com o governo do estado do Paraná, onde foi anunciado uma nova iniciativa para estruturar os seus planos, seus diagnósticos, suas ações e levar a um caminho de implementação, assim como Minas Gerais anunciou no evento do Minas Day, né, Sérgio? Exatamente. É um momento muito importante porque isso acaba ressaltando o protagonismo dos governos subnacionais, dos estados, dos municípios, e eles ganham cada vez mais espaço e importância nessa COP. Afinal de contas, os impactos são percebidos pela população no nível local. Para falar sobre a COP28, recebemos ao vivo no estúdio o economista Marcos Henrique Godoy. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso informativo. Eu falei, dizem por aí da data de encerramento, é porque não terminou exatamente hoje, que era a data prevista, né, para terminar a COP. A última notícia que eu vi ainda está sendo discutido o documento final, porque, embora muitos chefes de Estado já tenham, né, saído, né, inclusive o Lula já voltou, eles ainda estão terminando porque houve não estão conseguindo fechar o documento final por causa da ação dos países produtores de petróleo. Né? Então vamos fazer uma análise deste ano, dessa COP28, no seu ponto de vista. Foi positiva ou não foi positiva? Olha, a COP desse ano, ela parece não ter saído muito do lugar, né? A gente vê que houve um grande problema ali, que foi a ação dos países que são ligados à OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Do qual o Brasil, inclusive, recebeu um convite recentemente para participar do grupo expandido da OPEP, né? Não do núcleo central, né? Mas esses países, a organização, né, mandou uma carta para todos os seus membros, dizendo para eles, né, não aceitarem reduções, cotas, qualquer documento mais forte sobre limitar a produção de petróleo. E isso tem gerado um certo problema, porque assim, quando a gente vai na COP, a COP se chama Conferência entre as Partes, né, a sigla para isso. Ela se diz isso porque lá na ECO 92, lá no Rio de Janeiro, há 30 e poucos anos atrás, se estabeleceu a Convenção Quadro da ONU e um dos instrumentos da Convenção Quadro são esses encontros anuais em que os países discutem para tentar achar caminhos, né,
para lidar com as mudanças climáticas por meio de políticas de mitigação e adaptação, sendo mitigação a tentativa de reduzir as mudanças climáticas e adaptação ações para se preparar para essas mudanças. Bom, esses encontros geralmente são baseados em mecanismos de mercado, né? Você tenta de alguma forma achar um acordo que você tem um pagador e um prestador de serviço, né? Dentro daquelas questões de princípio do pagador-poluidor, etc. Né? E o que acontece? A gente tem um problema que os países vão lá e se colocam metas de mitigação. Vão falar, não, o Brasil, por exemplo, colocou uma meta para 2030 de reduzir para 1,2 bilhão de toneladas de CO2 ano as emissões, né? Em relação a hoje, acho que está 2,3. Então seria muito bom, seria reduzir quase pela metade. Só que quando a gente olha isso... A realidade, né? Não é nem só isso. Os países produtores de petróleo, né, eles ganham dinheiro vendendo petróleo. Aí todo mundo vai lá e coloca uma meta de redução. Só que eles não querem parar de vender. Agora, quando você vende alguma coisa, você só vende para alguém que vai usar. Ninguém compra petróleo para estocar, né? Pode até comprar um pouco, mas não grosso modo, né? Então a gente tem esse problema, que foi o cerne dos problemas da COP desse ano, né? Que todo mundo quer reduzir, mas os países não querem parar de vender, senão eles vão parar de ter renda. E se todo mundo comprar e consumir, como é que a gente vai reduzir? Fica complicado, né? A conta aí não está batendo muito certinho. Exato, ela não fecha. Então, por isso, né, o documento final da COP, os países europeus e também os países insulares do Pacífico, principalmente, eles bateram muito na tecla de fazer um documento que colocasse, não, a gente precisa se livrar do petróleo, precisa colocar uma data, a gente precisa ter metas quantitativas. Enquanto esses outros países vendedores de petróleo, eles colocaram, não, a gente não pode, eles colocaram no documento como uma entre muitas ações que podem ser tomadas, né? E nesse plano mais internacional, assim, que nem envolve tanto o Brasil logo de cara, esse é o grande conflito, né? E você é um estudioso dessa área do meio ambiente, né? São vários anos aí, né, de estudos. O que você vê de futuro para o Brasil, né, mediante esses acontecimentos que estão tendo na natureza, esses eventos desastrosos também, essas chuvas muito estranhas, essa onda de calor? O que está acontecendo, Marcos? Essas são as mudanças climáticas, né, que são todo o tema da discussão, né? Com as mudanças climáticas, você tem um efeito chamado Clausius-Clapeyron, né? Que a temperatura do ar sobe e por isso ela consegue segurar mais umidade. Segurando mais umidade, na hora que chove, cai muita água, né? Isso gera problemas, como a gente viu na Ronaldo Pacheco, com alagamento, esses dias, um problema que é recorrente, né? Embora também aí a gente tem que falar da questão urbana, né? Que a Ronaldo Pacheco ela é quase toda, né, asfaltada, ela tem muito pouco área de filtração, e qualquer pessoa que anda na região vê o relevo, né? Que ela era um rio, né, ela fica no fim de 2 barrancos. Então ali você teria que ter uma Já série está conhecido, né? você teria que ter essas medidas de adaptação que eu falei ali, né? Que você teria que, além de fazer aquilo que as pessoas já fazem, que é a tentativa de melhorar o escoamento da água antes de chegar, você também precisa liberar um pouco da Rondon, né? Você precisa liberar pelo menos uma faixa de cada lado para você recuperar o rio e aí você conseguir dar um pouco mais de vazão. Não vai resolver o problema em definitivo. Mas pode amenizar, né? Mas ameniza. Uma questão muito importante falando de meio ambiente não é só a preocupação pública, né? As pessoas também precisam ter a conscientização, porque joga um papel ali na rua, esse papel pode entupir ali o bueiro. Depois reclama que é da gestão pública, mas cada um precisa fazer a sua parte também. São os dois juntos, né, para colaborar. É o meio ambiente de todo mundo. A gente tem que ter consciência, né? Eu digo assim, a gente não pode fazer coisa que não faz sentido, né? Você não vai jogar mas é básico, mas tem gente que faz isso. Sim, e muito. Claro, um mau hábito, né? Assim, mas esse tipo de coisa a gente tem que resolver mesmo, né? O desperdício, né? Agora, também não dá para achar que a solução é individual, né? Assim, a melhor coisa que as pessoas fazem é se unirem para pressionar o poder público, né? No fim das contas, né? É bom só fazer a lição de casa, porque senão como é que você vai chegar no outro e pressionar e se cobrar, você não faz, né? Exatamente. E nesses estudos que você fala sobre o meio ambiente, qual a perspectiva para os próximos anos, Marcos? Bom, para os próximos anos, assim, a evolução das mudanças climáticas ela é lenta, porém contínua, né? Então, assim, sem querer aterrorizar ninguém, né? A gente teve algumas ondas de calor, a gente vai ter mais uma nos próximos dias, né?
A gente que é do meio, assim, dessa questão ambiental, a gente faz uma brincadeirinha, assim, digamos que assim, esse foi o ano mais quente de todos os que vieram até hoje, mas é o mais fresco de todos que virão. Nossa! Então, o que a gente precisa fazer são essas medidas de adaptação mesmo, assim, do ponto de vista da cidade, de Uberlândia, assim, o que a gente tem que fazer são medidas de adaptação, né? Tentar diminuir a quantidade de asfalto para não ter ilhas de calor, né? Aumentar a sua área permeável de solo, né? E para o Brasil, de uma forma mais geral, a gente poderia ter uma grande oportunidade, porque, como eu falei, a COP e a Convenção Quadro das Nações Unidas é muito baseada em instrumentos de mercado. E o Brasil tem muito o que vender, né? O Brasil foi para a COP para mostrar uma redução de quase 60% no desmatamento, né, do ano passado para cá. Então, isso tudo gera aquilo que se chama de créditos de carbono, que estavam contemplados lá no protocolo de Quioto, que também foi discutido no âmbito das COPs, né, atrás. E essas medidas elas podem beneficiar o Brasil. Só que elas precisam se tornar reais. Geralmente, quando acontecem essas COPs, existem muitas boas intenções, mas o dinheiro mesmo não entra. Esse ano, finalmente, foi aprovado em definitivo o Fundo de Emergência Climática, né, para países que, né, vão sofrer, principalmente os países insulares, né, que são ilhas no Pacífico, no Caribe, quando o mar sobe em função do aquecimento global, porque o aquecimento aumenta o volume da água, né, é igual quando você coloca uma panela cheia de água no fogo, que o nível de água sobe, né, para esses países é um risco existencial, esses países eles podem sumir. Então, pelo menos isso as pessoas já conseguiram fazer um acordo para financiar a transição desses países. Mas, no geral, esses países são muito pequenos, né? Como é que você faz um acordo desse com um país do tamanho do Brasil? É muito dinheiro, se eles fossem pagar a gente pelos serviços ambientais que a gente presta, né? Então, a gente fica nessa questão desses países também não quererem abrir a mão, né? Então, para encerrar, eu deixo o espaço aberto para suas considerações finais, falando da COP28 e da próxima também que virá por aí. Não só a COP29 eu não acho tão importante para a gente agora, mas a COP30 em 2025 ela vai ser no Brasil, né? Ela provavelmente será em Belém do Pará, e aí a gente vai ter uma oportunidade para mostrar toda essa nossa riqueza e tentar, né, fazer um acordo mais robusto, né, para a proteção, porque é aquilo que a gente sabe, né? A gente também não pode sacrificar o bem-estar das pessoas para poder preservar o meio ambiente. Então a gente tem que achar um equilíbrio, né, entre as duas coisas, né? E essa é a COP que a gente tem que olhar, porque é a que a gente pode mais pressionar. Eles vão estar aqui, a gente pode participar, né? Eu sei que Belém é longe, mas é possível, é bem mais possível que viajar para Dubai, né? Então é importante isso, é importante fazer essa cobrança e também fazer a cobrança dessas ações de adaptação, principalmente, no nível local, que é a realidade que a gente tem, que a gente vive, né? Como se disse na matéria antes de entrar aqui agora, né? É no nível local que a gente vive, ninguém vive num país inteiro, né? Então a gente tem que cobrar o poder público sobre o que ele está fazendo quanto a essas mudanças climáticas, que elas não vão parar de vir. Isso mesmo, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito obrigada pela entrevista, viu? Uma boa noite para você e até a próxima aqui do nosso Informativo. Boa noite.